Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir um pouco sobre recordações diferentes. E no final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 822. Em contraste com o sacrifício de Jesus na cruz para perdoar os pecados de todos que chegam a Ele, o sacrifício de animais não resolveram o problema. O livro de Hebreus destaca bem essa diferença. Inclui este comentário que encontramos em Hebreus 10, versículos 3 e 4. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ele se refere aqui à festa da expiação, dizendo que a função dela era de recordar ou se lembrar dos pecados. Conforme aquela lei do Antigo Testamento, os homens de Israel seriam convocados anualmente para participar de sacrifícios com esse intuito, de nunca se esquecerem dos seus pecados. É comum ilustrar a ideia dizendo que estavam sempre empurrando o peso dos pecados para frente, pois Jesus ainda não havia feito o seu sacrifício. O rei Davi, que viveu na época dos sacrifícios ineficazes de animais, implorou ao Senhor, no Salmo 51, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Os judeus sob o Antigo Testamento lembravam o problema do pecado. Mas a mesma palavra grega traduzida como recordação, em Hebreus 10, versículo 3, aparece outras 3 vezes na Bíblia. Em Lucas 22, versículo 19, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele disse sobre o pão, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Paulo descreveu o que Jesus havia feito e usou a mesma expressão, em memória, 2 vezes em 1 Coríntios capítulo 11. Cada vez que cristãos se reúnem para participar da ceia do Senhor, estão lembrando o sacrifício de Jesus. O apelo de Davi foi respondido por Jesus. Os cristãos sob o Novo Testamento lembram a solução do problema do pecado. Um verbo relacionado a essa palavra aparece também em Hebreus 8, versículo 12, que é uma citação de uma profecia de Jeremias, na qual Deus diz, dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele não vê as almas manchadas pelas transgressões, e sim, pessoas purificadas pelo sangue de Jesus. Deus não faz recordação dos pecados das pessoas perdoadas pelo sacrifício do seu Filho. Então aqui temos 3 perspectivas sobre o pecado e sacrifícios. Os judeus, antes de Cristo, sempre lembravam o problema do pecado. Os cristãos lembram a solução, o sacrifício de Jesus. E o próprio Deus não faz recordação dos pecados dos remidos justamente por causa do sacrifício de Jesus. Que diferença esse sacrifício faz? Diz João, capítulo 1, versículo 29, as palavras de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus mudou a perspectiva sobre o pecado. Você acertou a pergunta 822? Qual foi a primeira praga enviada sobre o Egito? Alternativas: A. Rãs. B. Morte do gado. C. Trevas. Ou D. Transformação de água em sangue. A resposta correta, alternativa D. A transformação de água em sangue. Essa primeira das 10 pragas foi registrada em Êxodo, capítulo 7.
E a pergunta 823, verdadeiro ou falso? Metusalém foi o homem que viveu mais tempo registrado em Gênesis, totalizando 939 anos. Verdadeiro ou falso? A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. No sistema do Antigo Testamento, os israelitas olhavam para o problema do pecado. Nós, cristãos, hoje participamos da ceia do Senhor para lembrar da solução ao problema, o sacrifício de Jesus na cruz. E Deus, por causa do sacrifício de Jesus, não enxerga mais os nossos pecados, mas enxerga pessoas purificadas pelo sangue de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a via.